Estamos aqui com Rafael Albarelli, consultor agrícola, trabalha aí com essa tecnologia de drones, então fazendo imagens aí da propriedade. A gente vai falar um pouco aí sobre o uso da ferramenta, como é que a gente pode aplicar isso na pecuária. Então, Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado por sua presença, você falar aqui um pouquinho para a gente, é um prazer enorme para mim e acredito que para todos nós. Lucas, assim, queria agradecer demais pelo convite, né? Sem dúvida, a honra é minha, é nossa, da empresa aqui, de estar participando aí com você, que já tem tanta experiência no setor da pecuária, e o que a gente puder ajudar e acrescentar um pouquinho, a gente está aqui às ordens. Nós somos uma empresa que atua com consultoria com sensoriamento remoto, que é a utilização do drone, e fazemos diversos projetos, tanto no setor de pecuária como de agricultura. Aí hoje a gente vai tentar aqui desmistificar um pouquinho dessa ferramenta, que não é tão nova, mas a adesão dela no setor agrícola está sendo ainda aos poucos, né? O drone, né, essa palavra, nada mais é do que uma sigla que significa, é uma palavra de origem americana, do inglês, que significa zangão, que significa zumbido. E a gente utiliza ela para caracterizar e definir os veículos aéreos não tripulados, que é o nome oficial do drone aqui no Brasil, de utilização tanto recreativa como profissional, que são pequenas aeronaves, a gente utiliza um controle remoto para fazer o controle delas, e a gente tem vários tipos de utilização do drone, tanto na questão do sensoriamento, como de uma questão mais ativa de aplicação de herbicida, dispersão de sementes, né? Meu sobrenome é Albarelli, Jorge Reis está perguntando aqui. E como funciona essa tecnologia do drone, né? Ela é baseada hoje a partir da reflexão da luz nos objetos, né? A partir daí a gente tem um espectro de luz visível que a gente chama de RGB, que nada mais é do que red, green, blue, vermelho, verde e azul. São as frequências de luz que o nosso olho visível consegue usar. Dessa forma, a gente tem diversos tipos de drone. Os que têm a câmera RGB, que é o espectro visível, né? Normalmente são os drones recreativos, todos têm esse tipo de câmera, que com ela você já consegue ter resultados muito bons, fantásticos, né? Quando a gente vai entrar para uma coisa mais específica, esmiuçar, fazer pesquisa, ou então querer ter um resultado bem fidedigno do que está acontecendo ali com a lavoura, a gente já pode utilizar umas câmeras mais específicas, que a gente chama de multispectrais, né? Essas câmeras, Lucas, elas conseguem ver o espectro de luz que nós humanos não conseguimos enxergar, né? O infravermelho próximo, e a partir daí a gente consegue levantar diversas informações a respeito da lavoura, né? Em relação a esse uso, primeiro, do sensoriamento, nada mais é do que você conseguir fazer um levantamento da fazenda, você conseguir mensurar os limites, a área, de uma forma bem prática, barata e rápida, né? Então, Você no pode... caso, ele substituiria esse levantamento por GPS, no caso. Sim, o drone, todos os drones praticamente, né, a não ser assim com os modelos muito, muito básicos, mas os drones das marcas mais conhecidas, DJI e outros, eles vêm acoplados com um GPS dentro do drone. O que que isso significa? Que cada foto que o drone tira, ela tem informações nela que a gente chama de metadado. Ou seja, cada pixel da imagem,
ele vai vir com uma coordenada de latitude, de longitude e de altitude. Para que isso serve na prática? Além de a gente conseguir delimitar a área, mensurar as distâncias, fazer cálculo de piquetes, a gente vai conseguir também fazer o levantamento altimétrico. Exatamente. Cada pixel da imagem vai ter uma informação da altitude dela em relação ao mar. A partir daí, a gente consegue até montar um modelo tridimensional da propriedade. Vai ser útil, por exemplo, Lucas sempre bate na questão de a distância entre os bebedouros e a maior lateral do piquete, não é isso, Lucas? Que a gente tem que sempre procurar otimizar, né? Então, Com certeza. a partir desse levantamento altimétrico, o que a gente consegue utilizar na prática? Você vai ver que determinado ponto da fazenda tem um declive natural e que você pode instalar ali a tubulação para seguir aquele declive, para você gastar menos energia com bomba, para fazer o enchimento dos bebedouros, né? Do gado. E também conseguimos traçar a curva de nível, Jorge, né? É uma utilização muito interessante do drone, né? Com esse levantamento altimétrico, a gente consegue colocar dentro de um software que vai definir essas curvas de nível, né? E a partir das curvas de nível, a gente tem várias práticas, né? Você pode detectar locais onde vai ter empoçamento de água para fazer um projeto de drenagem. Você consegue criar um projeto de terraceamento, né? Para regiões que ficam muito afetadas com erosão, né? Aqui no Maranhão, a gente tem diversas áreas com esse problema e a gente consegue, de uma forma bem, vamos dizer assim, otimizada, né? Às vezes, o produtor, quando quer fazer esse tipo de levantamento, utiliza os implementos agrícolas, né? O trator que tem o GPS, né? Ele faz aquele levantamento com trator e o gasto com diesel aí é imenso e o tempo perdido também é muito grande. Certeza. Pior ainda é quando a gente faz com mangueira, né? Aquelas curvas de nível com mangueira, aquelas coisas. Então, essa tecnologia, tanto do drone quanto até do geoprocessamento, realmente, com as imagens, né, Rafael, dá para fazer também, né? Essas imagens de satélite, essas... O drone nada mais vamos dizer assim, do que um satélite bem melhorado, no sentido de que o pixel da imagem que vai definir a definição, a qualidade daquele local, numa foto de satélite, o pixel ele equivale a áreas muito grandes, né? Um pixel equivale a 30 metros, equivale a 80 metros. E no drone você consegue no drone você consegue ter resoluções de 5 centímetros, entendeu? 3 centímetros, 3 centímetros e meio. O Carlos está perguntando aqui se existem softwares para calcular o volume do capim no pasto. Carlos, hoje existem softwares que conseguem calcular volume, sim, mas de pasto, né? São áreas que tá tendo pesquisa, tá tendo tecnologia, mas no dia de hoje, no momento atual, ainda não conseguiu se ter essa aplicação, né? A gente tem drone aí que calcula volume de minério em Porto, por exemplo, em minas e mineradoras, que como aquele minério ali ele está numa pilha que não tem espaçamento de ar entre eles, dá para calcular. Para pasto, a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Para leitura de altura do capim, também é possível calcular, sim, né? Mas eu não te digo que ficaria completamente fidedigno, né? Mas
dá para ler sim, dependendo do tipo de capim, se tiver bem fechado. Mas para fazer uma agricultura de precisão em relação à altura de entrada, altura de saída, não ficaria tão fidedigno, não. Não ficaria tão fidedigno as pequenas variações de centímetro da altura do capim. Perfeito. Então, você estava falando aí dessa questão das imagens e falou dos tipos de drone. Eu consigo fazer essas imagens com esse drone RGB, esse drone mais simples, Rafael? Sim, estava até perguntando aqui se dá para usar o drone Mavic Mini, né? É possível, né? Tem alguns princípios que o Carlos está perguntando se fica fidedigno como a régua. Não ficaria, Carlos, assim, precisaria de um software fazer uma interpolação de pontos de uma maneira tão gigante que ficaria inviável processar o mapa para conseguir essa definição hoje, né? A gente não consegue a gente ter uma leitura de uma área gigantesca de capim, sabendo de forma fidedigna como está a régua, né? A gente consegue ter outros tipos de leitura de forma bem fidedigna, que é a captação de nitrogênio, sofrimento hídrico da planta. Isso a gente já está bem estabelecido, a gente já consegue olhar de uma maneira muito boa, área de cobertura, né? Aonde que o pasto está descoberto, qual a porcentagem e área de terreno que está descoberto ali, né? Onde você vai ter uma maneira muito boa de ver a degradação do pasto, né? Em relação aos drones, a maioria dá para fazer sim, né? O Mavic Mini, ele só seria um pouco prejudicado nesse uso em relação a vento, né? O drone, ele tem determinados princípios que a gente tem que atender para conseguir ter um bom resultado, né? E para você voar em áreas bem grandes, né? Você precisa que o drone voe com uma determinada velocidade e consiga cobrir aquela área de forma otimizada, né? O Mavic Mini, em áreas que tem muito vento, ele não consegue fazer essa cobertura de forma boa, né? Quando ele vai voar contra o vento, ou então até uma rajada lateral, move demais ele. E já dou até uma dica aqui para quem tem drone, né? Quer utilizar, quer pegar essas imagens. Toda vez que vocês forem fazer um plano de voo, vocês têm que, antes de sair do solo com o drone, calcular qual é a direção do vento, né? Qual é o sentido que o vento está naquele momento, de modo que, quando você fazer o plano de voo, o sentido de voo do drone tem que ficar perpendicular ao vento, ou seja, o drone sempre tem que voar de uma maneira que o vento bata na lateral dele. Porque os planos de voo nos softwares são feitos de maneira que o drone vai e volta. Se você colocar em um momento o drone a favor do vento, ele vai bem rápido. Na volta, ele quase não vai conseguir vencer o vento para andar, certo? Então, vai ficar completamente prejudicado o seu levantamento. Mas Perfeito, Rafael. a gente consegue Bacana. utilizar a maioria dos drones para fazer essa utilização. As câmeras, basta o pessoal que está assistindo aí quiser saber se seu drone consegue ou não fazer isso, vocês baixem um programa chamado, vou digitar aqui, chamado Drone Deploy. Pessoal, está chegando bastante pergunta. Vamos deixar o Rafael concluir o coisa. No final, a gente vai abrir, como todas as lives, a gente abre esse espaço aí para as respostas, as perguntas, e Rafael responde para a gente, para não ficar fugindo do tema e acabar a gente sem um conteúdo. Então, drone deploy. Os tipos de drone que podem fazer isso, né? A gente, tanto para responder as perguntas, para a gente entender como isso funciona, você vai precisar de um drone, um smartphone
Nesse smartphone vai ser instalado um software de comando do drone, né? Existem diversos. Que eu gosto de usar, chama-se Drone Deploy, né? A partir dele, você vai configurar lá qual é o seu drone, né? Vai dizer lá, eu tenho uma Mavic Mini, eu tenho um... Qualquer que seja o drone, né? Me falhou a memória aqui o nome dos drones. E a partir daí, ele vai calcular para você como é que o seu drone vai conseguir mapear determinada área. Quanto é que você vai gastar de bateria, quanto tempo vai demorar para mapear. Nesse aplicativo Drone Deploy, para quem nunca utilizou, é como se fosse um Google Earth. Você, quando abrir, você vai olhar o mapa do local que você está, né? E você vai, a partir daí, delimitar com o dedo a área que você quer voar, né? Eu quero mapear aqui essa área da minha fazenda, essa área do meu sítio aqui. E, a partir daí, o drone vai fazer tudo de forma autônoma. Você não vai ter que voar, você não tem que saber como é que a foto é boa, como que a foto é ruim. O drone vai decolar, vai tirar as fotos daquele local. Momentos que a bateria acabar, ele volta automaticamente, pousa, você troca a bateria, ele volta de onde parou e continua. E aí, no final, você vai ter uma pasta com fotos que cobrem toda aquela área de estudo que você delimitou. E, a partir daí, você vai ter que colocar no notebook para fazer um processamento das fotos, né? Essa parte já é um pouco mais complicada, né? Caso alguém queira aprender, existem tutoriais para isso, existem cursos, né? Nós estamos também aqui à disposição. Mas uma vez que você adquiriu essas imagens, você pode passar ou para a nossa empresa ou para outra empresa que são especializadas em... se você colocar num drive, a gente processa e te entrega um mapa da área que você quer estudar, já todo pronto, só para você olhar. E isso pode ser feito com drones que tenham RGB, que é o mais comum, né? A partir daí, a gente consegue utilizar o que a gente chama de índices de vegetação, né? Esses índices são o NVDI, são o VARI, e mesmo com o NVDI, a gente consegue utilizar ele com a câmera RGB, né? Não é que ela substitua o NVDI, porque tem câmeras próprias NVDI, mas a gente consegue fazer uma mesclagem das bandas de imagem, que a gente chama, que são as frequências, de maneira que a gente consiga obter esses índices de vegetação que a câmera multiespectral faz. Então, você com um drone comum, recreativo, você consegue ter resultados muito bons, né? Esplendorosos. Então, Rafael, é o seguinte, você falou aí que é simples fazer essas imagens, mas o tratamento não é tão simples e também exige softwares pagos, no caso. Então, além do conhecimento técnico, você precisa comprar a licença desses softwares. Por isso, essa opção de mandar para empresas que já fazem isso, né? Exatamente. Assim, um pouco da barreira de entrada para fazer essa análise seria o software, né? Mas é possível você passar para empresas as imagens e ela ser processada, né? O que acontece? Quando a gente faz esse processamento da imagem, a gente vai conseguir ver o quê? A gente vai conseguir olhar áreas que o pasto está com grande vitalidade, ele está captando bem nitrogênio, ele está com uma grande área de cobertura foliar, o capim está com uma folha bem larga, está refletindo bem a luz. Então, a partir disso daí, a gente consegue fazer várias interpretações, né? Áreas de subpastejo, áreas de superpastejo, né? Áreas que a reflexão da luz não está condizendo com o pasto, mas, na verdade, com daninhas, né? Então, a gente consegue localizar áreas que têm daninhas, a gente consegue fazer
cálculo da porcentagem de cobertura ali, do que realmente é pasto, do que está comprometido como daninha, né? Isso tanto de uma forma de cálculo de área, como após esse processamento inicial, né? É possível a gente criar uma rota de investigação para o drone. A gente vê que em determinados pontos tem um comprometimento grande da pastagem, está degradado, tem muita daninha. Então, a gente vai lá numa altura mais baixa de voo do drone, né? Bem baixo mesmo, e consegue tirar uma foto em alta definição para conseguir estudar ali que tipo de daninha é aquela, que estado fenológico se encontra aquela planta, para ser feito a indicação do herbicida adequado, né? E respondendo aqui a pergunta bem pertinente, se em relação às nuvens atrapalha o processamento das imagens. Ele atrapalha, sim, né? O ideal que não existam nuvens, né? E uma dica que é bem interessante, né? Na captura dessas imagens é que, se vocês forem estudar e olhar, vão ver que as melhores horas é de sol a pino, meio-dia, mas na nossa experiência, não é isso que a gente tem encontrado, né? A gente percebe que os melhores horários que a gente consegue ter uma uniformidade das imagens é o início do dia, a partir das 8 horas, 8 e meia, 9 horas da manhã, até as 11 horas, né? E do meio-dia às 2 horas, essa questão das nuvens, ela compromete demais, porque você voa uma área, captura, quando você passa na área do lado, já está completamente coberto por nuvem e altera demais a cor que a vegetação está refletindo a luz, né? Então, esse horário de meio-dia às 2 horas fica um pouco comprometido. É bom você voltar a voar até umas 2 e meia, até, às vezes até aqui no Nordeste, aqui no Maranhão, a gente consegue voar às vezes até umas 5 e meia, 6 horas da tarde. Dá para fazer imagem boa. Isso aí por conta da angulação dos raios, no caso, né? O Então, ideal é que o raio solar ele fique completamente perpendicular, né? Que seja realmente ao meio-dia. Só que, na prática, é muito difícil você ter um cenário desse sem nuvem, né? Então, entendi. com angulação melhor, uma angulação maior, vamos dizer assim, do Sol, faz com que a gente tenha menos problema com as nuvens. Em relação à altitude de voo, né? Provavelmente aí quem tem drone quer saber sobre isso. Isso daí vai, infelizmente, ter uma relação muito grande com a experiência da captura das imagens, né? No dia a dia, você vai perceber que tem locais que você consegue voar com alturas maiores e outras menores de acordo com a altura do capim, né? Quando o pasto está muito recém-formado, você tem que voar em alturas bem baixas, de cerca de 100 metros, até 60 metros, às vezes, em espécies de capim bem baixo, mas em capins já bem altos, que estão cobrindo bastante o solo, você consegue voar em até 180 metros, 200 metros, e ter um bom resultado da cobertura do terreno, né? Em Bacana. E relação quanto mais alto, mais área ele consegue capturar, né, Rafael? Seria, é, seria mais ou menos isso. essa é uma relação que é bem a gente quer voar bem alto para fazer o serviço rápido, né? Capturando uma foto, ela consegue capturar uma área muito maior, mais rápido, gasta menos bateria. Só que quanto mais alto você voa, menor a definição, né? Então sempre tem que ter essa correlação entre a altura que o capim está
qual o tipo de capim, né? Mas a relação é mais ou menos essa. Capins em pasto recém-formado, você tem que voar pelo menos uns 100 metros por aí. E se a gente for pegar um mumbaça aí bem formadão já, e você consegue voar 180 metros por aí tranquilo. Perfeito, bacana. Então, essa daí seria aplicações muito interessantes, essa questão aí até do subpastejo e superpastejo, que bate com aquela questão aí da distanciamento da água. Se você está tendo subpastejo e superpastejo no mesmo pasto, significa que tem alguma coisa que está atrapalhando o manejo. Então, muitas vezes, é essa distância excessiva da aguada para o restante do fundo do pasto. Então, seria interessante esses dados até para a gente planejar novas subdivisões desses mesmos pastos. Seria bastante pertinente nessa aplicação aí para fazer esse tipo de serviço. Esse monitoramento ele é muito interessante para você conseguir ver o resultado das suas intervenções, né? Quando você está fazendo uma modificação ou quer uma informação para saber a melhor maneira de modificar, o drone ele vai vir muito a calhar, porque você vai ver ali, depois que você aumentou ou diminuiu o tamanho do piquete, mudou a localização do bebedouro, você deixa ali os animais pastejarem novamente e quando você faz o mapeamento com o drone e compara com os resultados que você obteve anteriormente, você vai conseguir ver se tem uma homogeneidade melhor do pastejo dos animais, né? Uma utilidade também bem interessante em relação aos sistemas rotacionados é que você vai conseguir, vamos dizer assim, você quer monitorar se o projeto tá conseguindo atender às necessidades do gado. Quando você faz o voo com o drone em determinado piquete, você consegue ver, vamos dizer que você faça um sistema rotacionado que a mudança seja diária, vamos dizer assim, né? Ao extremo. E você voa pela manhã, você consegue ver o gado amontoado em determinada região. Quando você faz normalmente aquele voo pela tarde, você vai conseguir perceber se o gado ele mudou para uma área completamente diferente, de modo a pastejar toda aquela região, ou se o potencial do pasto tá tão bem dimensionado que o gado não conseguiu nem cobrir todo o piquete naquele dia. Ou seja, cabe uma intensificação ainda maior do manejo, né? Você consegue fazer isso aí de maneira muito fidedigna em relação a rotacionados ali de 3 dias. Você faz o voo diário do local, tanto para a questão de contagem do gado de uma maneira bem fácil, né? Essa é uma utilização muito boa do drone. O drone ele voa a 40, 30 quilômetros por hora, né? Dependendo do vento, que sempre vai ser mais rápido do que o gado está andando. Então, a gente consegue fazer do local, né? Antes que o gado ele se tenha uma locomoção. E a partir daí, a gente consegue contar os animais, né? Individualmente, de uma maneira rápida, segura, sem estressar os animais, de uma maneira, mais importante ainda, barata, sem onerar muito o produtor, porque ele não gasta tanto com mão de obra, né? Situação, às vezes, bem complexa de você levar o gado para confinar, para fazer a contagem, né? E com o drone, você basta colocar ele num piquete que não tenha cobertura de árvores, você consegue de maneira muito rápida fazer essa contagem do gado. Aranha, existem hoje duas formas de a gente fazer essa contagem de gado, né? Dá para fazer a contagem no olho da seguinte forma: os softwares que a gente usa
Se eu posso criar pontos clicando em cima dos gados, sem ter que estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só clico no gado, né? E ele vai criar um ponto e ao final da clicagem de todos os gados da região, ele me dá a contagem, né? Total da quantidade de gado. E já existem pesquisas aqui no Brasil, existem alguns softwares de imagem que fazem reconhecimento de padrões, né? Então, isso ainda está sendo estudado, porque às vezes quando o gado está muito junto do outro, o software acaba tendo uma dificuldade em definir cada indivíduo ali, o que é o gado, o que não é o gado, né? Mas está sendo já estudado de uma forma automática. Bacana, bacana. Eu vi, acho que alguma coisa disso na Nova Zelândia. O pessoal subia, batia foto, contava as ovelhas lá e voltava. Então, é um negócio que vai facilitar bastante, né? Principalmente para quem tem grandes rebanhos, grandes lotes, que é difícil que se mensure isso, né? Então, o vaqueiro tem que acabar contando, então as chances de erro é muito grande. Então, realmente facilita bastante. Rafael, é o seguinte, além dessa questão das imagens, isso aí a gente está trabalhando aí com a câmera do drone, quais são outras aplicações que a gente pode ter com esse drone na pecuária? Que além das imagens, o drone é um veículo. Certo. Só respondendo o Mário aqui antes, Mário, quando a gente faz esse tipo de serviço, por exemplo, contagem de gado, a gente voa em uma altura em que, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma imagem tirada por drone com câmera de alta definição, né? A gente voa numa altura que fica completamente definido aos animais, né? Não tem, bem diferente de imagem de satélite, não tem nenhuma dúvida em relação ao que é o animal ou não, né? É bem definido mesmo. Em relação aos outros usos do drone, Lucas, a gente tem diversas outras categorias de drones, né? Drones dispersores e pulverizadores. Hoje a Agência Nacional de Aviação ela já liberou o uso da pulverização com drone, né? E hoje ele não consegue competir com uma pulverização feita por avião, nem uma pulverização feita pelo dispersor, né? Pelo pulverizador. Mas ele tem várias vantagens em algumas situações. Por exemplo, o produtor rural que ele não tem ali um porte, né, financeiro para conseguir bancar na sua propriedade uma pulverização por aviação, nem tem disponibilidade de conseguir comprar um pulverizador, né? O drone ele vai conseguir ser extremamente eficaz em que sentido? Se você tem uma área, vamos dizer assim, de 100 hectares, né? E a gente faz o levantamento com o drone daquele local, antes de fazer a pulverização, estuda onde é que estão as daninhas da região, que locais estão mais afetados, né? Que locais o pasto está ali resguardado, não está tão afetado, quais são os tipos de daninha. E uma vez que seja feita a recomendação do herbicida, o proprietário rural ali, ele consegue fechar um serviço para pulverizar apenas os locais afetados, né? Sai muito mais em conta, tanto em relação ao preço do serviço, quanto em relação ao gasto com o insumo, né? Você não vai ter que pulverizar todos os 100 hectares. Vamos dizer que você percebeu ali que 45 hectares é que estão comprometidos e você vai utilizar o drone para pulverizar somente essa área, né? Existem as empresas de pulverização com drone que já conseguem fazer esse serviço e existe também a possibilidade de o próprio produtor comprar o drone para fazer essa aplicação, né? Que não sai tão caro quanto comprar um implemento agrícola tradicional. Então, você acaba fazendo uma pulverização de precisão. Isso.
Essa é a grande questão, né? É, em relação aos bicos dispersores, né? A gente consegue usar todos, né? Da mesma forma como o pulverizador tradicional, de acordo com o alvo que vai ser, que a gente quer atingir, né? E de acordo com o tipo de produto que vai ser pulverizado, a gente consegue utilizar os mais diversos tipos de bico. E é uma pulverização que ela atinge resultados superiores, né, à tradicional, porque a dispersão ela tem menos deriva, porque quando o drone ele solta o produto, né, as hélices, né, elas vão, como elas criam um vórtice para baixo, né, ele consegue ali jogar de forma ativa o implemento, né, e atingir de maneira, principalmente em relação a pragas, né, ele consegue atingir de maneira bem efetiva todos os tipos de alvo. Bacana. Uma outra vantagem que eu vejo, Rafael, nesse uso do drone é questão de áreas muito declivosas, né? Que o trator não consegue ir. Sim, a gente, principalmente áreas que vão ser reflorestadas, né? Ou então áreas de criação de pasto em altos declives, tanto no trator como na mão de obra tradicional, né? Se for, uma pessoa for fazer andando, fica bastante comprometida essa questão, né? E o drone consegue fazer como se fosse uma superfície plana, né? Ele consegue realmente atender bem essas áreas de declive. No caso, ele voa perpendicular ao declive, no caso? Hoje a gente pode fazer de duas maneiras, né? Esse software que eu passei no início da live, aí, o Drone Deploy, ele já vem com dados altimétricos, né, por satélite. Então, quando você manda o drone voar em determinada área, ele consegue voar já com a leitura do terreno. Então, vamos dizer que ele vai aumentar e diminuir a altitude dele de acordo com a declividade que já existe ali, né? Então, ele consegue elevar e diminuir a altura de acordo com a declividade do terreno. Perfeito. Muito É, bacana. o Cleito está perguntando aqui qual o volume máximo transportável pelos drones de pulverização hoje, né? Existem diversos drones, né, de grandes e pequenos volumes. A gente vê aqui que no mercado, hoje, os drones que conseguem carregar mais volume é cerca de 18 litros de cauda, por aí, né? Então, é uma pulverização que ela é feita aos poucos, né? Para a questão de precisão mesmo, né? Por exemplo, essas áreas que você teria que pulverizar 100 hectares, você só pulveriza 45, né? Essa é uma questão que ainda não avançou mais aqui no Brasil por questões legais, né? Ainda não foram autorizados, né, a utilização comercial de drones aqui de portes maiores que consigam carregar uma quantidade de tanto peso como volume mais interessante, vamos dizer assim, né? Que consiga atender de uma forma, de uma escala maior, né? A aplicação do produto. Bacana. Então, é comparável até com uma bomba costal manual, né? Mais ou menos 18, 20 litros. Sim, Agora sem com a dúvida. velocidade de aplicação muito maior do que com o homem, né? Então, é como você falou, nessas áreas de declive que o trator não vai, a opção que nós temos é o uso do homem. Então, o drone substitui nessa questão muito satisfatoriamente. Um comentário do Silvio aí, abraço, Silvio, que algumas empresas já estão oferecendo aplicação via drone para milho na região nordeste da Bahia e em Sergipe. Então, a gente está vendo aí que está mudando, as coisas estão acontecendo realmente. E você falou também, Rafael, da questão de semente, dispersão de sementes. Então, já tem plantio de semente de capim também com a utilização do drone. Tem, dependendo do tipo de semente, né? O diâmetro, o peso,
É possível fazer essa formação de pasto, né, com o drone, a partir da recomendação de quantidade de sementes, né, de peso de sementes por hectare, né? Aí a gente faz um estudo de como tem que ser feita essa dispersão, normalmente de forma prática, para atender como é uma coisa mesmo que está, essa parte da dispersão não tá no início, né, em relação a padrão, né? A gente consegue fazer ela de forma bem homogênea, né? Mas como existem diversos tipos de capim, a gente estuda, né? Como está sendo aquela dispersão no local, da mesma forma como o Lucas, quando vai regular, né, um dispersor de sementes, né? A gente faz uma regulagem nesse sentido, vê como tá acontecendo e a partir daí consegue fazer. Em relação a obstáculos, o drone para fazer levantamento de imagens a gente não tem porque ele voa bem alto, né? Mas em relação à pulverização, realmente existe esse obstáculo. Quando a gente vai fazer a pulverização, a recomendação é que a gente sempre esteja tendo uma visada direta do drone, né? Para justamente não acontecer esse tipo de acidente. Perfeito. E essa questão da dispersão das sementes, você tem ideia de mais ou menos o peso que um drone desse carrega? A mesma coisa? Coisa de Mesma 18 coisa, quilos? mesma coisa. Mais ou menos Então, essa. aí, quem for fazer isso, o ideal é que se use sementes de alta pureza, né, Rafael? Para exatamente É, usar uma quantidade menor de semente, mesmo sendo mais cara a semente. Então, quanto maior o valor cultural dessa semente, menos semente nós jogamos. certo. Então, é interessante realmente essa questão. E você tem ideia da largura de trabalho que um drone desse consegue dispersar essas sementes? Lucas, eu não sei te precisar de maneira bem fidedigna essa questão Só da. uma ideia. Eu acredito que uns 6 metros, É muito bom, muito bom. uns Uma 6 velocidade metros. bastante alta, né? É, Então dá para fazer muita coisa. A em pergunta do relação. João. Pode concluir, Rafael, por favor. Era em relação à pergunta do João, né? Ah, certo. Se no exterior existem drones com volume maior, né? Assim, João, em fase de teste e comercialmente, né? Existem volumes bem maiores, né? Israel hoje tem um drone que é do tamanho de uma SW4, para você ter ideia, né? Ele é movido a diesel, né? Ele não é movido a bateria, como os drones comercializados aqui, e consegue carregar tonelada, entendeu? Consegue pulverizar assim de maneira comercial mesmo, assim, áreas gigantes. Nos Estados Unidos tem drones que conseguem carregar 50, 60 litros, né? Tem drones híbridos lá que funcionam uma parte a energia elétrica, a bateria, e uma parte a diesel. Conseguem ter autonomias nossa, gigantes, que a gente nem sonha ter aqui, de 4 horas de voo, 6 horas de voo direto, né? É muito interessante. É uma tecnologia que, sem dúvida, cada vez mais a gente está tendo acesso aqui. Bacana. Mais algum aí? Tem uma cá em cima que eu voltei aqui perguntando sobre a questão de legislação para esse uso na pecuária. Como é Quanto à como é? utilização do drone na pecuária, tem alguma lei que fala sobre isso? Em relação à pecuária em si, não, né? Tem portarias da ANAC em relação aos drones de uso geral, né? E de algumas recomendações que você tem que seguir, né? Alturas máximas de voo. Hoje existe uma legislação bem específica em relação a esses pontos, né? Áreas que são de tráfego aéreo, por exemplo, se você tem uma determinada região que utiliza a pulverização com avião, você tem que
pela legislação, né, fazer um aviso de voo daquele local, pedir autorização para voar, né, isso você faz pela internet, é emitida uma guia de autorização para você voar naquela região, né, segundo uma altura máxima de voo, e você faz o voo de maneira legal, né? Também existem alguns registros que tem que ser feitos, né? Você tem que registrar o drone no seu CPF, também na ANAC, e você fica ali, vamos dizer, credenciado como o proprietário daquele drone no sentido legal, né? Em caso de danos que venham a acontecer a terceiros, esse tipo de coisa, você que vai responder por aquilo, né? Também tem alguns seguros que são obrigatórios de a gente fazer, né? Tem até bem mais específico do que carro. Tem alguns seguros que, para danos de terceiro, que o drone de uso principalmente comercial, como é o nosso, ele necessita ter para caso ocorra qualquer tipo de coisa que dali está coberto, né? Tem várias perguntas aqui. Qual tipo de drone você indica para contagem de gado? É um drone bem legal que eu indico é o Mavic Pro ou o Phantom, né? Assim, um drone que eu gosto demais é o Mavic. Você vai conseguir fazer tudo com ele com ótimos resultados. Mas tem que tomar cuidado com essa questão do processamento dessas imagens para poder fazer essa contagem, né, Rafael? Não é só comprar o drone, voar e bater a foto. Exatamente. É uma questão que acontece com muitos clientes nossos, né? Às vezes a gente é contratado, mas o próprio produtor rural ele já tem o drone, né? Ele já tentou usar, mas acabou largando de mão. Porque uma coisa que você tem que ter em mente com o uso do drone é que a melhor forma de você tirar o máximo dele não é tentando pilotar você mesmo e tirando fotos, né? É você entender que você tem que utilizar um software de mapeamento, né? Esses softwares são gratuitos, tem tutoriais no YouTube para você fazer isso. E o drone, ele vai fazer um voo autônomo. Ele decola sozinho, ele tira as fotos sozinho, ele volta sozinho. Caso a bateria não dê para cobrir a área que você quer, você troca a bateria, ele volta do ponto que ele parou e por aí vai. Quando você faz dessa forma, e depois você passa essas imagens para uma empresa ou adquire o software de processamento, você vai conseguir tirar muitas informações dessas imagens. Você vai ter ali na palma da sua mão um mapa do que está acontecendo com a sua propriedade. Perfeito. Pergunta aí do Eudes, vai estar aqui conosco também. Ele e o Silvio também, que comentou mais cedo. Aplicação de herbicida em pastagem, como está o processo? Já vem sendo utilizado? Caso sim, qual o volume de cauda que está sendo utilizado na questão da pulverização? Essa é uma parte que vem sendo utilizada sim no Brasil inteiro, né? Já tem várias empresas já com bastante experiência só em fazer isso, né? O volume de cauda, como eu falei, ali no máximo uns 18 litros. Ela não consegue substituir algumas formas tradicionais de aplicação, mas ela consegue fazer uma pulverização, caso você tenha interesse de fazer uma pulverização de precisão, ela sai mais em conta, e também áreas que você não consegue pulverizar. A gente tem, por exemplo, locais que é proibido a pulverização com aviões, porque é próximo de reserva legal, né? E o produtor fica sem chance ali de escolher uma outra coisa, e o drone ele vai entrar como uma ferramenta nesse local. A gente tem muito essa questão no arroz, né? Porque o arroz, depois ali que tá inundado, alagado, é muito difícil o pessoal conseguir entrar com as máquinas, né? O drone, ele faz de uma maneira bem tranquila essa pulverização. Aqui, nessa região nossa aqui do recôncavo da Bahia, Rafael, nós temos um tipo de solo bastante siltoso, bastante argiloso, que inviabiliza bastante também essa questão aí da entrada de máquina.
Então, as máquinas não conseguem entrar, que faz lama e atola brincando. Então, é possível, com essa tecnologia, a gente fazer essas áreas, né? Chegou aqui várias e várias perguntas, praticamente com a mesma essência, perguntando qual o investimento para um drone desse aí, de pelo menos você conseguir essas imagens que você comentou. Se você for comprar um drone novo, né, para fazer esse tipo de aplicação, é um drone que você consiga utilizar por muitos anos, né, que vai ter assistência técnica, que não vai quebrar com tanta facilidade e que os resultados vão ser bons, você não vai ter tanta dor de cabeça, você vai conseguir usar de maneira tranquila. Você vai gastar cerca de 7 a 8 mil reais no drone para fazer esse tipo de levantamento, né? Por isso que muitas vezes é mais interessante você contratar alguém, né, para fazer o levantamento, que já tem experiência, que já vai te dar os resultados prontos, vai te ajudar, ali vai sentar para vocês interpretarem, para fazer o projeto, para tirar da maior forma possível as chances de erro, né, daquele levantamento. Em relação ao custo de processamento de imagem, né, para quem quer capturar e mandar essas imagens, sai bem barato. Normalmente, esses custos eles são feitos por hectare, né? Tem empresas que trabalham nesse setor, né? Nós estamos nos disponibilizando aqui para fazer esse serviço de quem tem interesse, né? Menos de R$ 1 por hectare, né? A gente consegue fazer esse processamento de imagens, né? De uma maneira bem tranquila e a gente pode pedir algum adicional de acordo com o tipo de interpretação que você queira, né? Em relação a fazer o levantamento, calcular a área, criar os índices para você conseguir ver a vegetação, como é que está. A gente faz de uma maneira bem barata esse processamento de imagens. Muito bacana, bicho. É inacreditável, realmente. Você cobra menos de R$ 1 para fazer uma análise de 1 hectare. Então, realmente, não tem nem porquê ter um software desse. Tem uma ideia mais ou menos de preço? Só antes dessa pergunta, porque o tempo já está acabando, o João está perguntando se você atua na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Por enquanto, nós só atuamos aqui no Maranhão, né? A gente tem algumas parcerias ali no Tocantins, mas a gente ainda não conseguiu ter nenhuma viabilidade econômica em termos de oferta de trabalho em nenhum outro estado, né, aqui do país. Mas você não tem mais, por exemplo, o João quer te contratar, vocês conseguem fazer o acordo, você vai sem problema. Assim, a gente não tem uma atuação ali ativa nesses estados que você está perguntando, mas precisando do serviço, né? A gente vê a viabilidade e a gente não corre de trabalho, não. Perfeito. Porque às vezes tem alguma limitação de legislação, alguma coisa desse tipo, não é o caso. Vocês não tem posto no Rio Grande do Norte nem coisa, mas se ligar, vocês vão. Com certeza. Pronto. E cada perguntando se tem parceiro no Rio Grande do Sul. Não temos parceiro no Rio Grande do Sul. É uma Beleza. área bem distante. Isso deve ter chegado agora no finalzinho. A gente comentou sobre essa questão da distribuição de semente de capim. Rafael falou que já é possível. O drone carrega aí em torno, tanto de herbicida quanto de sementes, em torno de 18 quilos. São 18 litros, na verdade, né? Então, depende da densidade da semente. Então, perfeito. Rafael, a gente está encerrando. A gente tem aqui menos de 1 minuto. Aproveita esse tempo para te agradecer. Muito obrigado pela aula. Foi muito bacana. Até para mim, não conhecia quase nada do que você falou. Drone para mim era para tirar foto também. Então, muito obrigado. Tá certo. Pessoal, uma boa noite aí. Agradeço a todos que participaram, né? Espero ter conseguido elucidar aí as dúvidas de vocês. Quem quiser saber mais sobre o assunto, nosso